A maioria das pessoas acredita que é livre. Livre para escolher a carreira, o estilo de vida, o que consome, o que pensa e até quem é. Mas e se essa liberdade for, na verdade, apenas uma ilusão bem organizada? No filme Matrix, a humanidade vive dentro de um sistema invisível que controla percepções, desejos e comportamentos. As pessoas trabalham, consomem, competem, se relacionam, tudo acreditando que estão no controle, enquanto, na verdade, apenas alimentam a própria engrenagem que as mantém presas. Agora, o que quase ninguém percebe é que essa ideia não nasceu em Hollywood. Muito antes da tecnologia, dos algoritmos e das redes sociais, um pensador do século I já fazia exatamente a mesma denúncia. As pessoas vivem sem perceber que estão condicionadas, moldadas, conduzidas por valores que nunca escolheram conscientemente. Esse pensador foi Jesus de Nazaré. Mas atenção! Neste vídeo não vamos tratar Jesus como figura religiosa ou espiritual. Vamos analisá-lo como crítico radical do sistema, ao lado da psicologia moderna, do estoicismo e da filosofia existencial. Aqui, Matrix não significa computador, simulação ou ficção científica. Matrix significa condicionamento social, identidade fabricada, desejos induzidos, medo de exclusão, necessidade de validação, significa viver no automático. A pergunta central deste vídeo é simples, mas desconfortável. E se você estiver vivendo uma vida que não escolheu, apenas se adaptou? Se isso for verdade, então sair da Matrix não é um ato espiritual nem místico, é um processo psicológico, filosófico e existencial. Neste vídeo, você vai entender como a Matrix funciona na vida real, por que a maioria prefere não acordar e o que Jesus, o estoicismo e o existencialismo têm em comum quando falam de liberdade. Sem fé, sem religião, apenas lucidez. Para a psicologia, o ser humano é profundamente condicionado. Grande parte do que chamamos de personalidade é, na verdade, resposta adaptativa ao ambiente: família, escola, cultura, recompensas e punições sociais. Você aprende desde cedo o que gera aprovação e o que gera rejeição. Com o tempo, passa a confundir adaptação com identidade. A Matrix funciona exatamente assim. Ela não precisa de força, precisa apenas que você queira pertencer. No filme, as pessoas não são mantidas presas porque estão acorrentadas, mas porque acreditam que aquela realidade é tudo o que existe. Na vida real, acontece o mesmo. O sistema não impede você de sair, ele faz com que você não consiga imaginar outra forma de viver. É aqui que Jesus entra como crítico do sistema. Lido fora da espiritualidade, Jesus faz algo extremamente perigoso para qualquer ordem social. Ele descola o valor humano do desempenho social. Ele trata pessoas improdutivas, fracassadas, marginalizadas e inúteis para o sistema como centrais. Isso é explosivo, porque todo sistema de controle depende de uma equação simples: valor igual utilidade. Quando essa equação cai, o sistema treme. Do ponto de vista psicológico, isso é um ataque direto à identidade condicionada. Você deixa de se definir por função, status ou aprovação. O estoicismo chega à mesma conclusão por outro caminho. Para filósofos estoicos como Epicteto, o ser humano sofre porque entrega o controle interno ao que não depende dele. Opinião alheia, sucesso, fracasso, reconhecimento. A verdadeira liberdade para o estoico não está em mudar o mundo, mas em não ser governado por ele internamente. A Matrix controla porque controla percepções. O estoico é livre porque se recusa a dar assentimento automático às narrativas dominantes. Jesus faz exatamente isso. Não reage como esperado, não negocia princípios por aceitação, não molda discurso para agradar. Essa postura é profundamente subversiva.
Já o existencialismo vai ainda mais longe. Para Jean-Paul Sartre, a maioria das pessoas vive em má fé. Finge não ter escolha para não lidar com o peso da liberdade. Não tive opção. É assim que o mundo funciona. Todo mundo faz isso. Essas frases são o código-fonte da Matrix. Cypher, em Matrix, sabe que vive numa ilusão, mas escolhe voltar porque a verdade exige responsabilidade demais. A má-fé funciona do mesmo jeito. Você troca liberdade por conforto psicológico. Jesus confronta isso ao exigir decisão. Não permite neutralidade. Não aceita terceirização de responsabilidade. Seguir o caminho que ele propõe, mesmo lido de forma secular, significa assumir integralmente as consequências de existir conscientemente. E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Sair da Matrix não torna a vida mais fácil, torna-a mais clara. Clareza gera desconforto. Você passa a perceber quanto do seu trabalho serve apenas para sustentar padrões artificiais. Quanto do seu consumo é identidade terceirizada. Quanto do seu comportamento é medo de exclusão. Por isso, a maioria prefere continuar dormindo. A Matrix não precisa te enganar o tempo todo. Ela só precisa te manter ocupado, comparando-se, produzindo, reagindo. Quem sai dela? Trabalha, mas não se idolatra no trabalho. Consome, mas não se define pelo que possui. Usa redes sociais, mas não constrói identidade nelas. Isso cobra um preço alto, menos validação, menos pertencimento automático, mais solidão em alguns momentos, mas também traz algo raro, autonomia real. No fim, psicologia, estoicismo, existencialismo e Jesus convergem no mesmo ponto. O maior cárcere não é externo, é a identidade que você nunca questionou. Sair da Matrix não é mudar de sistema, é deixar de ser governado por narrativas que não passaram pelo crivo da consciência. Não é fé, não é rebeldia vazia, é lucidez sustentada. E a pergunta final que fica é inevitável. Se você acordasse hoje, sua vida continuaria a mesma? Se a resposta for sim, isso não significa fracasso. Significa apenas que o sistema ainda está funcionando como foi projetado. A Matrix não exige obediência cega. Ela prefere algo mais eficiente, adesão voluntária. Ela te oferece caminhos prontos, identidades disponíveis, desejos pré-aprovados. Em troca, pede apenas uma coisa, que você não faça perguntas profundas demais. Sair dela não exige mudar de país, largar tudo ou viver à margem da sociedade. Exige algo muito mais raro e incômodo, consciência contínua. Consciência de quando você age por medo, consciência de quando escolhe por hábito, consciência de quando aceita uma narrativa apenas porque sempre foi assim. A maioria das pessoas não está presa porque é fraca. Está presa porque acordar custa caro. Custa perder certezas, custa perder pertencimento automático, custa sustentar escolhas sem aplauso. Por isso, quase ninguém sai completamente da Matrix. Alguns apenas criam versões mais confortáveis dela. Lucidez não é um estado permanente, é uma prática diária. Todos os dias, o sistema oferece pequenas pílulas azuis. Mais distração, mais comparação, mais ocupação, mais ruído. E todos os dias existe também a possibilidade silenciosa da pílula vermelha. Questionar, reduzir, recusar, escolher com intenção. Ninguém vive totalmente acordado, mas alguns aprendem a não dormir profundamente. Essas pessoas não são necessariamente mais felizes, mas são menos manipuláveis, menos previsíveis, menos governadas por medo e aprovação. E isso, para qualquer sistema, é perigoso. Talvez a verdadeira pergunta não seja se você sairia da Matrix, mas se você está disposto a viver sem as anestesias que ela oferece. Porque, no fim, a Matrix não te impede de ser livre. Ela apenas te convence de que liberdade não vale o preço. E agora que você viu, não pode mais dizer que não sabia. Se gostou, curta.
Se inscreva e comente. Até o próximo vídeo.